Saudações cristãs a todos que possam estar me assistindo. Continuando aqui na nossa série sobre magos do Tibete, eu vou continuar aqui com esse livro, Ritos Mágicos e Ocultos, de Idris Shah, editora 3, e vou continuar aqui falando um pouco mais sobre a cultura e até mesmo as práticas tibetanas. Num ritual típico dos sacerdotes Bon, e vimos no vídeo anterior que o bonismo é uma religião, uma espécie de xamanismo ou magia pré-budista na região do Tibete. Num ritual típico dos sacerdotes Bon, o chefe se senta numa clareira solitária cercado de seus associados menores. No centro do local, cercado de pequenas vasilhas de incenso queimando, levanta-se o altar oferecendo-se carne, lã e pele de iaque ao espírito que se quer invocar. A corneta de osso é tocada 3 vezes. A congregação canta a invocação ao demônio e seus companheiros, chefiada por seu alto sacerdote, Yamantaka, repetida 3 vezes e depois mais 3, a palavra que é repetida. Todos devem se concentrar na imagem da divindade que pode geralmente ser vista em estátuas enormes e assustadoras nos templos Bon. Um monstro com cabeça de touro, presas e chifres, pisando corpos humanos com ornatos de crânios e cabeças humanas cercados de língua de fogo. Acreditam os bonistas que a divindade aparecerá e partilhará do alimento, o que é sinal de que aceitou sua homenagem. O chefe então dirige uma prece ao espírito, contando-lhe os desejos de sua gente, e esses serão realizados. Aqueles que não dão o máximo de si para contribuir com sua parte individual de força espiritual para a reunião, sofrerão dores terríveis e poderão até mesmo perder a visão ou alguma outra faculdade. O bonismo, assim como o lamaísmo e o budismo, em geral não procura converter. Se alguém não é dos iniciados, não importa a mínima. Existe um interessante relato de uma reunião Bon original do século VI da era cristã, que é típico daqueles ritos negros. Os oficiais tibetanos se reúnem uma vez por ano para os votos menores de fidelidade. Eles sacrificam carneiros, cães e macacos, primeiro quebrando suas pernas e depois matando-os. Tendo sido convocados feiticeiros, eles invocam os deuses do céu e da terra, rios e montanhas, o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Com a enorme pressão desse tipo de propiciação ao diabo, corrente por quase todo o país, o budismo comum, devoto do tipo de Lhasa, está cercado pelos ritos tântricos e mágicos. Tem havido várias tentativas de combater essa ameaça que começou, segundo se diz, com a Zanga durante o século VI e está condensada num livro muito lido, Yogachara Bhumi Sastra. Diabos e deuses menores dos céus inferiores são invocados e adaptados do budismo ortodoxo para servir como gênios dos tantras. A reencarnação, conforme entendida pelo devoto em culto leigo do Tibete budista, está quase sempre muito longe do ideal de seus seguidores ocidentais. Encontra-se frequentemente com alguma pessoa em vias de agir hostilmente, portanto, contra a lei, contra a outra, baseada em sua crença de que não teria tido este pensamento pouco caridoso se o outro indivíduo não tivesse ofendido de alguma maneira na vida anterior. A contribuição do budismo ortodoxo à magia oriental, na medida em que afeta nosso estudo, é bastante mais filosófica do que os ritos familiares de pensamento mágico de outras partes do Oriente, com exceção do sufismo. Já de início, a dedicação é tida tanto pelos budistas tibetanos quanto pelos ocultistas como essencial para se conseguir a concentração mental que todos desejam. Como outros pensadores sobrenaturais, os tibetanos enfatizam a higiene mental, não muita a física, É mais a questão mental, nem tanto a purificação física, como algumas religiões aí, como o islamismo, por exemplo. A mente deve ser sempre purificada até que possa receber as impressões que lhe permitirão tornar-se cada vez mais própria para eventual absorção do nirvana ou absorção pelo espírito do todo. De onde vem esse poder? Parte vem de dentro daquela enjaulada pecinha de força psíquica da misteriosa estação sem fios de alguma montanha distante, a qual devem retornar todos os espíritos e da qual eles estão destinados a reemanar na forma de seres encarnados até que o processo de purificação se complete, e então o nirvana perpétuo é a recompensa.
Essas vibrações que devem guiar o anacoreta são perceptíveis em todo mundo. Elas guiam o iniciado, deixando o ignorante sua ignorância. Não é realmente papel do homem dedicado a espalhar essa doutrina ou mesmo reforçá-la, a menos que sua posição na vida seja tal qual que assim o exija. Os que atingem a quase perfeição recebem dos lamas um anel de autograduação. Doutores do budismo, eles não devem pensar, no entanto, que atingirão a perfeição em apenas uma vida. Isso aconteceu no caso do próprio Gautama, o Buda. Nesse ponto, é possível solicitar a dispensa da vida monástica a fim de se desenvolver para conquistar o mérito que contrabalança o pecado. Geralmente ele é avisado antes de deixar o mosteiro que certamente retornará triste ao quebrado, para reaprender muito do que perdeu no contato com os simples mortais. Aqui a filosofia esotérica do lamaísmo difere radicalmente do sufismo, apesar de orientalistas superficiais se deliciarem em afirmar a íntima identidade entre os dois sistemas. Quando ele retorna da vida de perfeição para a vida de imperfeição, são retiradas duas pedras de seu anel pelo mentor. A primeira significa a perda que ele sofrerá, conforme já relatado. A segunda porque ele duvidou do conselho dado para que permaneça no lamasério. Quando a lição foi aprendida e o monge retorna, as pedras são recolocadas e depois nunca mais são tiradas do dedo, mesmo no fogo da cremação. Bom, gente, eu vou continuar depois. Aqui vocês podem ver um encanto para amaldiçoar o inimigo, né? Típico aí da cultura Bon. Então nos vemos aí no próximo vídeo, onde eu estarei dando continuidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.